Olá, vamos falar agora de produto escalar, orientação e produto vetorial. O produto escalar, canônico aqui para nós, porque existem outros produtos escalares, entre dois vetores, U dado por x1, y1, z1, e V dado por x2, y2, z2, é o número real U escalar V, x igual a x1 vezes x2, mais y1 vezes y2, mais z1 vezes z2. A gente vai usar essa notação do pontinho, mas alguns livros usam essa notação com essas barrinhas angulares aqui, tá? Então, pode aparecer essas barrinhas também em alguns exercícios. Vamos ver um exemplo. U igual a 2i menos j menos 2k e v igual a 5i mais 3j menos k. Ou seja, as coordenadas de U com respeito à base IJK são 2, menos 1, menos 2. As de V são 5, 3 e menos 1. Daí, o produto escalar de U por V, esse número, vai ser 10, que é 2 vezes 5, menos 3, que é menos 1 vezes 3, mais 2, que é menos 2 vezes menos 1. E isso dá 9. Valem as seguintes propriedades. Se você tem quaisquer três vetores, U, V e W, e um escalar alfa real qualquer, o produto escalar de U por ele mesmo é sempre um número positivo ou igual a zero. Mas só vai ser igual a zero se U for o vetor nulo. Isso é uma equivalência. O produto escalar de U por ele mesmo é zero se e somente se ele é o vetor nulo. Logo, se U for um vetor não nulo, então o produto escalar dele por ele mesmo é sempre um número positivo. O produto escalar é comutativo. U escalar V é a mesma coisa que V escalar U. Isso, por definição, dá para vocês verificarem. É distributivo com respeito à adição de vetores. U escalar V mais W é a mesma coisa que U escalar V mais U escalar W. Alfa U, múltiplo de U, escalar V é a mesma coisa que pegar esse valor alfa, que estava multiplicando U, e multiplicar pelo produto escalar, ou seja, pelo número U escalar V, que é a mesma coisa também de fazer o produto escalar de U por alfa V. Veja, e isso é um bom exercício, que U escalar U é a norma de U ao quadrado. Só relembrando aqui que norma de U é raiz, na base canônica, é raiz de x1 ao quadrado mais y1 ao quadrado mais z1 ao quadrado. Verifiquem, isso fica como exercício. A medida angular entre U e V é o ângulo formado por dois representantes baseados no mesmo ponto de origem. Ou seja, é o ângulo ABC, formado pelos representantes BA, aqui eu escrevi a B, mas aqui o representante de U é BA, e BC. Okay? Temos que, assim, se usarmos a lei dos cossenos, nós verificamos que o produto escalar de U por V vai ser a norma de U vezes a norma de V vezes o cosseno do ângulo entre U e V, que a gente chamou de θ. Dessa formulazinha aqui, nós obtemos, então, que para calcular o cosseno de um ângulo entre dois vetores, nós usamos U escalar V dividido pela norma de U vezes a norma de V. Se esse produto escalar em cima for positivo, como aqui embaixo é sempre positivo, então o cosseno de θ vai ser positivo e, portanto, θ está entre maior ou igual que zero e menor do que 90 graus. Se esse produto escalar for negativo, aí nós temos então que o cosseno de θ é negativo e, portanto, θ é maior do que 90 e menor ou igual que 180 graus. Se o produto escalar for nulo, então o cosseno de θ é zero e, portanto, θ é 90 graus. Ou seja, para a gente saber se dois vetores são ortogonais entre si, nós fazemos a conta do produto escalar e verificamos que esse produto escalar é o número zero.
Verifiquem, como exercício, que os vetores da base canônica, I igual a 1, 0, 0, J igual a 0, 1, 0 e K igual a 0, 0, 1 do R3 são ortogonais entre si e, além de tudo, tem norma unitária. Uma vez que a gente define o ângulo entre dois vetores, a gente tem ângulos especiais. Os ângulos alfa, beta e gama, que um vetor V forma com os vetores da base canônica, I, J, K, respectivamente, são chamados de ângulos diretores do vetor V, com respeito a essa base IJK. Ou seja, aqui é o ângulo alfa, aqui é o vetor V, esse em preto. Alfa é o ângulo que ele faz com I, beta é o ângulo que ele faz com J, e gama é o ângulo que ele faz com K. Uma vez conhecidos os ângulos diretores, nós podemos definir os cossenos diretores de V, que são, respectivamente, os cossenos dos seus ângulos diretores. Ou seja, cosseno alfa, que se vocês fizerem as continhas por definição, vai ser a primeira coordenada de V dividido por sua norma. O cosseno beta, que vai ser a segunda coordenada de V dividido por sua norma. E o cosseno gama, que vai ser a terceira coordenada de V dividido pela sua norma. Então, se V é dado por x, y, z, o seu versor, que a gente já sabe, que é V dividido por sua norma, portanto, é x, y, z dividido por norma de V. E quando a gente coloca esse número 1 sobre V para dentro do parêntese, nós temos, então, a primeira coordenada do versor é x sobre V, sobre a norma de V, ou seja, é o cosseno de alfa do ângulo diretor, que V faz com o vetor I. A segunda coordenada do versor é y sobre norma de V, que é o cosseno de beta. E a terceira coordenada é z sobre norma de V, que é o cosseno de gama. Ou seja, as coordenadas do versor de um vetor V é exatamente o cosseno de cada um dos seus ângulos diretores nesta ordem. Perdão. Como a norma do versor é sempre 1, a gente vai ter que a norma do vetor cosseno alfa, cosseno beta, cosseno gama vai ser igual a 1, e isso é a mesma coisa que pegar a raiz de cosseno alfa ao quadrado, mais cosseno beta ao quadrado, mais cosseno gama ao quadrado, igualar a 1. Ou seja, nós temos essa relação entre os cossenos diretores de um vetor, que é cosseno alfa ao quadrado mais cosseno beta ao quadrado mais cosseno gama ao quadrado, tem que ser igual a 1. Isso vai ser muito útil em aplicações. Uma vez que a gente conhece os ângulos entre os vetores, a gente pode definir algumas relações com respeito à projeção ortogonal de um vetor na direção do outro. Considere dois vetores não nulos, U e V, e seja θ o ângulo entre eles. O que a gente vai obter é um vetor W que vai representar a projeção ortogonal de U com respeito a V, ou também, como se diz, projeção de U na direção do vetor V. Note que quando eu projeto U na direção de V ortogonalmente, eu obtenho aqui um vetor W, que está na mesma direção de V, ou seja, ele é paralelo, né? Ele é paralelo a V. E U menos W vai ser igual, ou vai ser um vetor, né? Perpendicular a V, que vai ser esse vetor aqui. Okay? Então, aqui vocês aplicam as regras que a gente já sabe de adição de vetores e verificam isso. Se o ângulo aqui, ó, como eu falei anteriormente, é menor do que 90 graus, então, além de tudo, ó, W está no mesmo sentido que V. E se o ângulo é maior do que 90 graus, o W está no sentido oposto. Veja que se a gente olhar aqui para o triângulo, né, retângulo, nós temos que a norma de W vai ser a norma de U vezes a norma do cosseno, o módulo do cosseno de θ. Como a gente já viu, o cosseno de θ é produto escalar de U por V dividido por norma de U vezes a norma de V. Então, o seu módulo é o módulo disso tudo. Logo, a norma do vetor projeção de U com respeito a V vai ser
quando eu cortar U com U aqui, né, módulo com módulo, eu vou ficar com o módulo de U escalar V dividido pelo módulo de V. Como W vai ter a mesma direção de V, a gente pode escrever W como K vezes V, e aí para calcular esse K, a gente usa essas propriedades. E chega à conclusão de que K é U escalar V dividido pela norma de V ao quadrado. Vocês podem fazer essa demonstraçãozinha aqui. Não é difícil. Logo, o vetor projeção de U sobre V é dado por vetor W, né? Também se escreve assim, projeção, proj, U de V, vai ser produto escalar de U por V, dividido pela produto escalar de V por V, que é a norma de V ao quadrado, esse número, vezes o vetor V, ou seja, vai ser um vetor na mesma direção de V com esse coeficiente aqui. Por exemplo, vamos determinar a projeção de U dada por 2, 3, 4 sobre V dada por 1, menos 1, 0. A gente tem, então, que, usando essa fórmula, projeção de U na direção de V vai ser 2, 3, 4 escalar 1, menos 1, 0, dividido por 1, menos 1, 0 escalar ele mesmo. E depois multiplicamos esse número pelo vetor 1, menos 1, 0, que é o vetor V. Façam as contas e vocês vão verificar que isso dá o vetor menos meio, meio, 0. E é óbvio que a gente está vendo aqui que ele é realmente um múltiplo de V, com a razão menos meio. Então, exercício para vocês, dados os pontos A, igual a 1, 2, menos 1, e B, menos 1, 0, menos 1, e C, 2, 1, 2, faltou aqui a vírgula aqui, uma vírgula aqui, pedimos o seguinte: mostre que o triângulo ABC é retângulo em A. Calcule a medida da projeção do cateto AB sobre a hipotenusa, ou seja, eu quero medir essa medida aqui, de A, de B até H. E determine o pé da altura do triângulo relativo ao vértice A, ou seja, determine o ponto H. Bom trabalho. Antes de falar de produto vetorial, a gente tem que definir a orientação de um espaço. Como é que a gente orienta um espaço V qualquer? A gente escolhe primeiro uma base, primeiro passo, escolhi uma base e defini que ela fosse a base padrão. Por exemplo, a base canônica. Construímos duas classes de bases para esse espaço. As que concordam com essa base B, ou seja, cuja matriz de mudança de base dessas outras bases para B tem determinante positivo, e as discordantes com B, ou seja, a matriz de mudança de base tem determinante negativo. Depois, a gente verifica que isso são duas classes disjuntas, né? E a gente opta por uma das duas classes e diz, essa aqui vai ser minha orientação. Bom, um ótimo exercício que fica para vocês é mostrar que a relação de concordância entre bases é um espaço vetorial em relação, que é uma relação de um espaço vetorial, é uma relação de equivalência. Essa relação de concordância, ser concordante com uma base, é uma relação de equivalência. Então, verifiquem isso. Então, observe, chamar uma base de base positiva ou de base negativa é apenas uma convenção. Escolhi uma classe e disse, essa classe vai ser a base positiva. Escolhi outra classe e a outra classe vai ser a base negativa. Se a gente pensar nas nossas mãos direita e esquerda, a gente vê claramente que elas têm orientações diferentes, né? Olhando polegar, indicador e médio. Na verdade, a ordem poderia ser indicador, médio e polegar, mas tanto faz, também é uma ordem. Como vetores dessa base, a gente vê claramente que essas bases têm orientação diferente. A gente vem assim e essa aqui a gente vem assim. Tá? Se a gente pensar no giro. Então, a gente pode escolher qualquer uma das duas, chamar de base positiva, e a outra vai ser a base negativa do nosso espaço. Uma regra muito usada na física é a regra da mão direita em R3. Se você olha para U, V e W, se esses três vetores encaixam na sua mão direita, vocês têm que essa base é positiva no sentido do R3. Fixada a base IJK. Então, o produto vetorial dado uma orientação
Fixei a orientação e vou dizer o seguinte: o produto vetorial entre dois vetores vai ser um vetor, que a gente vai representar por isso aqui. Isso aqui é um vetor, que a gente chama de U vetorial V. Se o conjunto UV é LD, esse produto vetorial tem que dar o vetor nulo. Se o conjunto UV é LI e θ é o ângulo entre eles, então a norma do vetor U vetorial V é igual à norma de U vezes a norma de V vezes o seno do θ. O vetor U vetorial V é ortogonal a U e V. E esse conjunto UV, U vetorial V, que é esse vetor dado pelo produto vetorial, é uma base positiva, ou seja, pertence à mesma orientação da base fixada que a gente escolheu anteriormente. E, de fato, essa relação entre o conjunto U e V CLD e o produto vetorial entre eles ser o vetor nulo é uma equivalência. Se o produto vetorial é um vetor nulo, então o conjunto UV também é LD. Vale a seguinte proposição: se você tem uma base ortonormal positiva, B, dada por IJK, e U é x1, y1, z1 na base B, V é x2, y2, z2 na base B, então o produto vetorial de U por V é dado pelo vetor com essas coordenadas aqui. Você faz tipo um determinante. Então, na direção I, você esquece a coluna I, faz o produto entre essa matriz menor, né, faz o determinante aqui. Para a direção J, a gente troca o sinal e faz com as outras coordenadas. E para a direção K, nós repetimos agora o sinal positivo e fazemos o determinante entre essa matriz menor aqui. E valem as seguintes relações que vocês podem verificar. Se eu fizer I vetorial J, como a base está nessa ordem, eu obtenho um vetor K, ela é uma base ortonormal positiva, J por K dá I, K por I dá J, J por I dá menos K, porque a gente inverteu aí a ordem, K por J dá menos I, e I por K dá menos J. Verifiquem isso. Valem as seguintes propriedades. Dados U, V e W num espaço vetorial V, o produto vetorial de U por V não é comutativo. Isso dá menos V vetorial U. O produto vetorial de U por lambda V é a mesma coisa de lambda U vetorial V, que é a mesma coisa de lambda que multiplica o vetor U vetorial V. O produto vetorial é distributivo à esquerda da soma. O vetorial V mais W é U vetorial V mais U vetorial W. E também é distributivo à direita. U mais V vetorial W tem que ser, reparem na ordem, U vetorial W mais V vetorial W. Não pode mudar a ordem porque dá diferente. Esse último item, o item 3, vale para qualquer combinação linear finita de vetores, tá certo? Qual é a interpretação geométrica do produto vetorial? Bom, se você representar U por AB e V por AC, o módulo do produto vetorial mede a área do paralelogramo determinado por A, B, C e D. De fato, a norma, né, do vetor U vetorial V, veja que isso vai dar um vetor para cá, vai ser a norma de U vezes a altura, né? E isso aqui, a altura, vai ser V seno θ, usando aqui as propriedades do triângulo retângulo, que por sua vez a gente sabe que base vezes altura vai dar a área do paralelogramo. Para as próximas aulas, nós temos produto misto, duplo produto vetorial e vou fazer todos os exemplos abrangendo os produtos entre vetores que a gente viu até agora. Então, até a próxima.